de esportes. Hoje estamos aqui mais uma vez com o meu avô e vamos falar sobre o meu avô e vamos falar sobre Vasco 6, Santos 0. E bom, avô, o que você achou dessa goleada da equipe do Vasco sobre a equipe do Santos? Olha, eu inicialmente, como sempre, quero cumprimentar a todos, né, nesta segunda-feira, de muitas surpresas, né, no nosso campeonato brasileiro da Série A. Uhum. Com referência ao Santos, eu mesmo já falei aqui, né, num dos comentários, inclusive sei, qual foi o jogo que eu até enalteci o treinador, foi contra o Cruzeiro, que conseguiu uma vitória e ele mexeu bem naquele dia, naquela partida, no segundo tempo, colocando alguns jogadores, mudando o esquema e conseguiu os 2-1. A gente esperava, e com pouca experiência que a gente sabe que ele tem, né, na sua vivência, tem mais experiência, Sim. mas como treinador Como não, né? auxiliar Como técnico, auxiliar técnico. Que seria difícil para ele, mas até que estava, a gente estava assim confiante. Mas ontem foi a gota d'água, né? sim. Ontem entrou com uma equipe que não Não convenceu, convenceu. deixou, não trocou lá no final, quer dizer, uma série de Sim. erros, né? Que um grande treinador às É, vezes faz, sim. mas aí fez lembrar ontem também, né? Hum. Me fez lembrar aquela derrota que nós tivemos para a Alemanha, né? Um gol atrás do outro, segundo Uhum. tempo, é a mesma A coisa. caixa band. E o Kleber Xavier, eu acho que ele precisa um pouquinho mais de experiência. Ele deveria ter começado em um time um pouquinho mais com menos pressão, na minha opinião. Foi um passo maior com a perna, digamos assim. Ele começar agora no Santos. Ele foi logo em seguida, após o jogo, já demitido da sua comissão técnica. E Sim. vamos esperar agora que vem. A É. torcida fez um gesto pedindo o São Paulo, né? Sampaoli. E depois virou as costas no segundo tempo, em protesto. Então a Sim. coisa ficou dessa maneira, né? Sim. Não está bem a situação do Santos. Como o Neymar também, a gente sentiu, É. nunca chegou a mas sempre acontece, né? O Uma Neymar, derrota. o Neymar inclusive chorou após o jogo. Chorou, foi até abraçado e abraçar o Diniz, né? Que no Sim. tempo que o treinador era da seleção brasileira, o Diniz convocou ele, né? Sim. Então a gente, num gesto de solidariedade, né? Vamos Ele dizer assim, abraçou o Diniz. abraçou o Neymar, que estava muito chocado, chorando, né? Inclusive deu uma Sim. pouca declaração, mas falou tudo, porque o Santos realmente não jogou nada. E o lado vencedor dessa goleada, o que você achou do Vasco? Olha, o Vasco ontem, pelo menos ontem, contou É, com sorte, que os jogadores estavam inspirados depois do segundo gol e o Santos abriu a porteira, né, lá sim, atrás. Gil não estava jogando e sim, etc e tal. Assim a coisa aconteceu e é rápido, né? O Vasco foi rápido sim, nos contra-ataques e a defesa do Santos foi sim, uma vergonha. sim. E por outro lado, esse time do Vasco com o Diniz, ele está se encaixando cada vez mais. Não, o Vasco melhorou bastante, muito, né? E Sim, agora com esse embalo aí, quem sabe as coisas mudem, né? é, Porque é uma injeção de ânimo, né? Aos jogadores, ao seu treinador, à sua torcida. E isso pesa. Pesa aí o que a gente quer é que o Vasco também não fique lá atrás, né? a gente quer que o Vasco volte à rota dos grandes títulos. E eu creio que com o Diniz as coisas tendem a melhorar, como já estão melhorando. No jogo de ontem foi a prova que o Vasco está em franca evolução com o treinador Fernando Diniz. O Vasco tem bons jogadores, goleiro, começar pelo goleiro, né? Léo Jardim, E o Léo Jardim, aquele que fez os 2 gols, como é que é o nome? O Felipe Coutinho, Felipe, que é um dos. excepcional jogador. Excepcional, um dos craques e Não, craque, e a gente espera tudo, de uma hora para outra resolve a situação. jogador de Copa do Mundo, inclusive com o Neymar, em Justo. 2018 e 22. Um cara que jogou duas Copas do Mundo não é para se desprezar. E o Coutinho tá no futebol brasileiro, ele tá jogando bem. É isso aí, numa partida como ontem,
Né? Faz a diferença, assim como a Arrascaeta lá faz a diferença no Flamengo. Ontem ele jogou muita bola, se deixar desmarcado ele faz, né? Gato e sapato, como diz o outro, Sim, né? gato sapato. E não é à toa que o Coutinho está sobressaindo aos demais jogadores no futebol brasileiro. O Coutinho ele tem muita qualidade e desde o início da carreira dele, ele prova isso. Tem aquele lateral que fez o gol, um grande lateral, na minha opinião. Piton, Piton, um baita jogador. é, Então, quer dizer, após o treinamento, a associação entre eles e de treinador, a coisa muda. sim. E o Fernando Diniz, eu creio que ele tá meio que cedendo nas ideias dele. Como diz o outro, o mundo ensina, né? É. Também na vida profissional de um técnico, ele já passou por diversos clubes e vai acumulando experiências e vai vendo Sim. aquilo que dá certo e aquilo que Sim, não dá. ele já passou por diversas Justamente. provações. E aí vamos dizer assim, está se reeducando Se no reeducando. futebol. Diversas provações. No São Paulo foi um exemplo. Ele se reeducou e agora ele está se tornando um treinador cada vez melhor. A Libertadores que ele ganhou no Fluminense foi a prova disso. Que ele foi melhorando como treinador e hoje ele é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E quanto ao Santos, vamos aguardar, é preciso cair para saber levantar, né? Se não cair, não vai saber nunca levantar. Esperamos que levante e continue de pé. Sim, o Santos ele tem que juntar os cacos agora. Ele não pode se abalar, porque se o Santos se abalar, ele vai correr um sério risco de cair para a Série B. O Santos ele tem que manter a cabeça no lugar, porque se o Santos se abalar, daí que desanda tudo. O coração santista está triste, mas vamos É e venhamos, futebol. é o dia da caça e o dia do caçador. É futebol. Daqui a pouco também pode acontecer o contrário. Sim, daqui a pouco é futebol. Futebol é assim. Por isso que o futebol é tão apaixonante. Justamente. Porque ninguém esperava um 6-0 do Vasco no Santos. Por isso que o futebol é de se admirar. Como eu escutei ontem um comentarista falando, que é quase um jogo centenário, faz 90 e poucos anos que o Santos não perdia, Sim. né, por esse placar tão elástico. Sim. E ambas as equipes tiveram grandes jogadores. Dinamite pelo lado do Vasco, Pelé. Ambas as equipes já tiveram seus ídolos e ontem foi mais um jogo que vai entrar para a história do Campeonato Brasileiro. Negativamente pelo lado do Santos e positivamente pelo lado do Vasco. Justamente. Então esse foi o T-Sport. Se inscreva no canal T-Sport, canal Esporte. Deus abençoe a todos. Amém.